Fala pessoas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de arte visual com a professora Leila, dedicada aí ao PAS 3, a análise da obra Rhythm O, de Marina Abramovic, 1974, realizada na Galeria Estúdio Morra, em Nápoles, na Itália, com a duração de 6 horas. Pessoitas, para a gente começar a nossa análise, a gente vai ter que iniciar não pela biografia, mas pela técnica artística, né? Ou seja, pela nossa modalidade. Quando nós estamos falando de ritmo zero ou rhythm ou, como é no inglês, nós estamos falando de uma obra da performance. O que foi a performance? Ela vai surgir mais ou menos aí por volta da década de 60 e 70. Nós vamos ter aí que ela vai ganhar muita força nos Estados Unidos e em algumas regiões da Europa. Vai ser dita que uma das primeiras performances vai ser a obra feita pelo grupo Fluxus com o nosso artista Joseph Baios, em que ele ficou num espaço de uma sala com um manto, vivendo com um coiote durante um tempo aí. O que acontece? A performance, ela vai misturar muito elementos do teatro pra gente. Ou seja, ela vai ser uma modalidade artística integradora. Ela mistura tanto visuais, como cênicas, como dança, como música. Tudo pode ser utilizado para fazer a minha performance. Assim como a minha instalação, assim como a minha intervenção urbana. Professor, o que vai diferenciar então cada uma delas? Vamos lá, a gente já falou um pouquinho. Instalação vai ser a criação do ambiente. Intervenção urbana, ela tem que estar na rua. E a performance, o corpo vai ser o meio de produzir a minha obra. Por isso que eu gosto de dizer muito que ela se associa ao teatro. Ou seja, a obra só acontece se o seu artista executar a obra para você. Consequentemente, toda performance ela vai ser efêmera, ok? Ela só vai acontecer naquele exato momento. Professora, mas eu já vi gravação. Beleza, gravação é uma coisa. A performance ela acontece naquele momento presente. Belezura? Outra coisa que é importante a gente falar é que a nossa obra da Abramovic, ela também vai trazer elementos do que a gente chama que é a body art, certo? Vamos traduzir do inglês. Body, corpo, art, arte. Ou seja, é a arte do corpo. Professora, tá parecendo que você tá descrevendo a performance. Parece mesmo. Só que a body art, ela também vai começar na década de 70, juntamente ali da performance, elas vão meio que acontecer ao mesmo tempo. Só que a body art, ela vai colocar o corpo como suporte para a produção da obra. Ou seja, o corpo vai ser o veículo da mensagem da obra. Professora, ainda não entendi a diferença. A performance eu produzo com o meu corpo. A body art eu produzo no meu corpo. Vai ficar mais fácil se a gente pensar em alguns exemplos para a body art. Então, pense aí, você tem uma tatuagem, você tem uma body art, ou seja, você produziu uma obra no seu corpo. Você tem um piercing, você criou uma obra, uma modificação no seu corpo. Tranquilo? Ou seja, pinturas corporais, se eu fizer cortes no meu corpo, tudo isso vai ser considerado como body art. Professora, mas é bem parecido, né? Sim, a gente vai ter muitas obras que misturam as duas coisas, ou seja, performance e também a body art, ok? Então a gente tem essa mistura dos dois. Tranquilo? Se a gente for pensar na nossa obra aqui, Ritmo Zero, ela vai integrar as duas coisas. Ela é tanto performance
como body art. Ou seja, aqui a plateia ela vai ser convidada a ver a sua obra como um grande voyeur, mas ao mesmo tempo vai ser convidado a manipular o corpo da nossa artista, certo? Ou seja, eu vou estar misturando as duas coisas. Vai ser uma arte aí do que a gente chama do grotesco, beleza? Vamos dar uma pausazinha na análise, senão a gente vai acabar esquecendo a biografia da nossa artista. Então, Marina Abramović, ela vai ser uma artista sérvia, nascida em 1943, tá viva até hoje. Vai passar grande parte da sua vida nos Estados Unidos fazendo as suas performances. Tanto é que Marina Abramović é considerada a avó da performance, certo? Porque ela já é uma senhora de idade, mas ela continua produzindo performances aí. Vai se casar inúmeras vezes, vai ter relacionamentos bem conturbados, até, né, que vai ser, vamos dizer assim, o casamento mais importante para nossa trajetória da artista, é o casamento com Olaf. Os dois vão fazer performances juntos por vários e vários anos, até que o relacionamento dos dois não dá certo, eles se separam. Marina Abramović vai entrar numa bad, né? Ou seja, ela vai entrar numa certa depressão, até que ela consegue retornar ali para o meio artístico, produzindo performances. E aí, gente, cada vez mais as performances dela vão ter muito a ver com o seu interior, uma busca dos limites do corpo humano, tanto físicos quanto psicológicos, ok? Essa é a essência do trabalho da Abramović. De curiosidade, depois dei uma pesquisada em outros trabalhos dela, certo? Vejam as outras sequências de ritmo, né? Você tem a ritmo 5, que ela deita aí numa estrela. Você tem a artista está presente, que é a que ela vai fazer lá no museu sentada, e as pessoas eram convidadas a sentar e a olhar para ela durante um tempo ali, preferencialmente 1 minuto. Essa obra, inclusive, caiu no Enem e vai ser um grande bafafá na época, porque o Olaf, que era o seu ex-marido, apareceu lá depois de vários anos que eles não se falavam, beleza? E a gente tem várias outras performances aí, bem agoniantes e bem interessantes, certo? Bom, galera, vamos voltar um pouquinho agora para nossa obra. Ritmo 0 vai ter algumas instruções feitas pela nossa performer Marina Abramović. 72 objetos vão ser dispostos numa mesa. A própria artista vai sentar e vai ficar imóvel, ela vai estar toda vestida de preto. E a plateia era instruída a pegar aqueles objetos e a manipular no corpo da artista da maneira que eles desejassem. Entre esses objetos, nós tínhamos flores, facas, canivetes, armas, cordas e vários outros objetos. Professora, você está me dizendo que a artista deixou essas instruções? Sim, lembre-se que a gente está falando de uma performance. E no caso aqui vai ser body art, porque a plateia vai ser convidada a manipular o corpo da artista, que ela vai ficar lá como um boneco. Nas primeiras horas da nossa performance, a plateia deu um beijo no rosto, deu flores e tudo mais. Depois, a plateia foi criando uma certa intimidade e a galera começou a abusar dos objetos. Começou a pegar os objetos cortantes, a cortar o corpo da artista, a escrever, tiram a roupa dela, né? Ou seja, tiram a parte superior, riscam, né? E cortam os seios da nossa artista. E por aí vai as coisas que vão acontecendo. Professora, tô ficando meio agoniada. Sim. Lembre-se que a nossa performer era conhecida por se colocar em situações, vamos dizer assim, de risco. Bom, até que vai ter um momento que uma das pessoas da plateia
vai pegar a arma, vai colocar a bala, vai apontar na cabeça da nossa artista. Ele acaba não atirando, mas ele sai correndo, porque os seguranças chegam desesperados. Ele vai correr e vai jogar a arma lá pela janela. Uma situação bem complicada que vai acontecer durante a performance. Porém, a artista não sai hora nenhuma do seu papel enquanto artista. Depois, quando estava chegando próximo daquelas 6 horas que ela se propôs a fazer a performance, a artista vai começar a mover, ou seja, ela vai dar vida ao seu corpo finalmente. Quando ela começa ali a mover, a plateia foge. Por que que isso vai acontecer, né, galera? A plateia vai ficar com medo da represália que a nossa artista poderia fazer depois de tudo que eles fizeram com ela. Olha que loucura, né, gente? Bom, aí você deve estar se perguntando, professora, mas o que a nossa artista queria com essa obra? Nossa artista, ela queria estudar o ser humano, queria compreender a psicologia humana e analisar as relações de poder. Olha que interessante. Ela se sujeitou a essa situação, ou seja, a ela ter o seu corpo violado, para ela poder ver até que ponto o ser humano vai, certo? Ou seja, ela queria descobrir, ou queria, vamos dizer assim, entender mais um pouco por que que aquelas pessoas cortaram ela, por que que o cara apontou a arma na cabeça dela, por que que o cara resolveu dar flores para ela. Ela queria ter essa compreensão, tanto é que fazendo parte do planejamento da sua performance, estava no final dela questionar a plateia. Só que ela não conseguiu a segunda parte da performance porque a plateia foi embora. Professora, qual vai ser a conclusão da nossa artista, certo? Nossa artista, ela vai perceber aí que se você dá liberdade demais para as pessoas, o ser humano faz o que quiser. Ou seja, é sempre importante você impor ali algumas regras. Tanto é que depois dessa performance, ela nunca mais fez uma performance dessa maneira, ou seja, com muita liberdade. Ela sempre passou a colocar certas imposições ali de interatividade com a plateia. Muito bacana e dá bastante reflexão. Vejam que essa é uma obra que você pode cruzar muito com a sociologia, porque você está falando do relacionamento humano. Inclusive, eu acho muito bacana a gente ler um pouquinho o depoimento que a artista fez sobre essa obra. Então, vamos ler um pouquinho? Para a gente finalizar, né, galera? O que a gente vai ter de análise compositiva aí para nossa obra? Nós temos que é uma performance, é body art, é uma arte do grotesco, é uma obra com alta interatividade com a plateia, ou seja, sem a interação a obra não aconteceria. Temos que é uma arte efêmera, porque ela só aconteceu naquele momento. É uma obra efêmera, porque ela aconteceu só naquele momento. Tanto é que nós temos registros fotográficos sobre essa performance. E, claro, a gente não podia deixar de falar que a nossa obra ela é uma arte conceitual. Ou seja, se você só vê essa foto, você fala assim, nossa, que mulher louca, que obra loucura, né? Que coisa maluquete. Mas, à medida que você vai conhecendo, vai entendendo a proposta, isso é muito importante. Toda performance, ela tem um objetivo, ela tem uma proposta, beleza? Então, isso é muito importante. Tem um objetivo e a gente precisa conhecer ele para compreender a obra no seu todo. Tranquilo? Para a gente finalizar,
Lembre-se que a performance, ela pode acontecer em qualquer ambiente. Originalmente, ela acontece nas ruas, mas depois a Abramovic, ela consegue elevar o status da performance como uma modalidade artística e ela consegue levar a performance para ser apresentada nos museus e nas galerias. Ou seja, a performance pode acontecer em qualquer lugar e, vamos dizer assim, de maneiras mais diversas possíveis. Percebam que a performance é um universo gigantesco que não dá tempo da gente falar só nesse vídeo. Por isso a gente só se dedicou aí mais fortemente à análise da nossa obra específica aí, Ritmo Zero, do Pastrana. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande para vocês e tchau, tchau, galera!